Olá, hoje a gente vai falar sobre 15 dias, só que não é sobre o livro não, tá? É sobre o filme. Vamos lá? Cara, eu descobri, acho que algoritmo em redes sociais me trouxe essa informação de que haveria uma adaptação do livro 15 Dias de Victor Martins. Eu li esse livro logo depois que ele publicou, sei lá, naquele primeiro ano de publicação, tá? Não foi logo depois. Mas eu li esse livro, foi algum amigo meu que me recomendou, que eu não conhecia, me falou que esse livro era muito fofo, muito gostoso de ler e tal. E aí eu baixei, comprei no Kindle, né? E devorei. Que livro bom! Aliás, foi o primeiro livro do Victor Martins que eu li. Depois eu fui ler mais um, depois eu fui ler mais um. Eu sei que ele tem 4 publicados, se eu não me engano, até o momento aqui desse livro, mas posso estar enganado. E só tem um deles que eu não li ainda, que foi o terceiro. E todos eles me mexeu muito comigo, sabe? Me causou alguma identificação em algum momento, por algum motivo, com um dos personagens. E, sério, Victor Martins escreve muito bem. Mas isso é o livro. A gente vai falar do filme. Será que o filme é tudo isso? Será que o filme atinge as expectativas? Eu fui com as expectativas lá em cima para ver esse filme. Mas lá em cima mesmo, porque eu gosto muito desse livro. E eu adorei o filme. O filme me atendeu muito, ele me surpreendeu. Assim, eu tava achando que algumas coisas iam ser bobinha demais, que não ia dar certo, que talvez os atores iam ser um pouco crus demais, né? Porque geralmente acontece isso quando os atores são mais novos, você não tem a experiência mesmo, né? Com a atuação, as técnicas todas desenvolvidas e tal. E eu tava editando o vídeo e acabei esquecendo completamente de que ao falar do filme, eu não fiz um resumo da história primeiro. Aliás, não fiz em momento nenhum. Então, lá vai. 15 dias conta a história de Felipe, um adolescente que está prestes a viver as férias escolares. E ele basicamente pretende curtir esse período assistindo séries, fazendo as coisas que ele gosta, provavelmente sem sair do quarto, ou mesmo ver a vida lá fora um pouquinho. Só que ele é surpreendido por uma notícia. Caio, que é um vizinho ali dele, que já foi amigo quando eles eram pequenos, Caio basicamente vai passar 15 dias na casa dele e ele não está, Felipe não está nada feliz com essa notícia. E a partir daí a história se desenrola e acho que qualquer outra coisa seria spoiler. Voltando pro meu vídeo original. O filme é muito bem feito, a narrativa dele é muito bem construída, é uma narrativa leve, gostosa. Esse filme é leve, isso é bom a gente ter alguma coisa leve também, porque só coisa pesada, né, a gente não aguenta. É um filme gostoso, mas é um filme gostoso que traz discussões muito interessantes, né, questão gordofobia, homofobia e por aí vai. A gente tem, são as principais essas duas, né, mas a gente tem várias questões ali, né, bullying, questões de, enfim, relacionamento entre amigos mesmo, né, enfim, aceitação, autoaceitação. Temos algumas temáticas muito interessantes nesse filme, mesmo que algumas delas sejam coadjuvantes aí, vamos dizer assim. As atuações. Então temos Débora Falabella, nada mais do que a diva incrível, ou mulher maravilhosa, atriz incrível, que está muito boa nesse filme. A atuação dela é muito boa, ela faz uma mãe bem pra frente, assim, sabe, que tem um relacionamento muito próximo com o filho, o Felipe, que aceita, inclusive, muito bem a questão da sexualidade dele, tranquilamente, e que é uma mãezona mesmo, sabe, assim, ela tá naquele limiar ali entre mãe e amiga e até perigoso, né, esse relacionamento, mas é muito legal. E o Miguel Lalo, ele aguentou Débora Falabella no mesmo nível ali. O cara é bom, a gente assistir um filme com boas atuações é outra coisa, né? Porque meu medo nesse filme era justamente a parte dos atores, de ser algo muito, enfim, bobo, atuações fracas, que às vezes tira a gente da história, né? E a gente lembra, poxa, são atores aqui, isso é só um filme. E não, isso não aconteceu. Felipe, ele segura o filme como protagonista, ele segura o filme inteirinho. Ele é engraçado, ele
tem uma energia super legal, ele consegue transitar entre as emoções, expressar bem os sentimentos. Quando ele fala, né, quando ele diz as falas dele, é tudo muito natural, a gente acredita nele de verdade. E ele tem uma química excelente com o Diego Lira, que faz o Caio. E precisava, né? Porque é sobre isso a história, sobre os dois e a química entre eles. A gente precisa ser convencido disso, né? Se não tivesse química, e olha que eu já vi muito casal sem química, em filme, em novela e tal. E se não tivesse isso, não tinha jeito da gente comprar o filme, né? Da gente sentir que o filme fosse fato aí, acontecendo. E a gente gosta dessa imersão, né? E Diego Lira é muito bom também, muito bom também. Eu não digo que ele é no nível do Miguel Lalo, não. Ele tem alguns momentos ali que, pelo menos pra mim, tá? Posso estar completamente errado. Mas pelo menos pra mim, a minha impressão é de que algumas falas dele eram um pouco artificiais, dava pra sentir que era um roteiro e não era ele falando em alguns momentos. Mas em muitos momentos ele convence bem também. E ele tem essa química muito boa com Miguel Lalo, né? Então a química entre Caio e Felipe, ela é muito boa e ela convence também. E isso é fundamental para segurar a história. A gente tem então um roteiro muito bom, com falas muito boas, e é um filme muito bem humorado. Ele é engraçado o tempo todo, tem coisas engraçadas acontecendo, piadinhas, às vezes até um pouquinho demais, sabe? Eu acho que uma piadinha ou outra saía um pouco do tom ali, até da proposta do filme de falar contra a gordofobia e tudo mais, e às vezes aquelas piadas mais depreciativas, sabe, que Felipe faz dele mesmo em um momento ou outro, sai um pouco do tom, talvez, da proposta do filme. Mas tá longe disso estragar o filme, tá? Então, a minha experiência no cinema foi incrível, assim, eu queria muito ver esse filme. Tô muito feliz que em João Pessoa a gente teve esse filme passando, porque eu sei que não tá passando em quase lugar nenhum no Brasil, pouquíssimos cinemas. Inclusive, essa é uma discussão que eu acompanhei pouco, mas acompanhei um pouquinho nas redes, e que a gente parece, né, que existe um certo boicote, não sei se é essa palavra mesmo, não sei se é esse o caso, né, mas existe um certo boicote aí das grandes redes exibidoras de filmes em passar esse filme. Então eu dou meu parabéns aqui à Cinépolis, que passou aqui em João Pessoa, provavelmente está passando em outras cidades no Brasil também, porque a gente precisa desse tipo de filme e a gente precisa de cinema nacional também valorizado. É um filme muito, muito bom, gostoso, é um filme que você sai leve do cinema, que traz uma reflexão essencial. E eu fico pensando em adolescentes de hoje que, sabe, estão sofrendo ou passando por questões parecidas com as que são trabalhadas nesse filme, seja a questão da gordofobia, seja a questão da homofobia, da descoberta, essa descoberta da sexualidade e tudo mais. E é um filme que traz muito bem essa discussão de um jeito assim muito, muito real, como no livro. Como adaptação do livro, esse filme também é excelente, tá? Então eu recomendo muito esse filme. Vão assistir nos cinemas para ver se essas grandes redes aí exibidoras acordam e exibem mais esse filme, porque, sabe, de verdade, eu acho que é um filme que teve muito pouca divulgação, então isso pode ser um problema também, obviamente. Eu sei de vários amigos meus que nunca ouviram falar desse filme, tá? Que estão sabendo por minha causa. E eu espero que esse vídeo aqui ajude, inclusive, nesse momento aí de divulgação. E é um canal sobre livros, né? Esse aqui meu. E nada melhor do que falar sobre uma adaptação de um livro muito, muito querido, de um autor que eu gosto muito. Então, recomendadíssimo, assistam 15 dias no cinema, porque vale a pena. É isso e até mais.